Eu sou Walter Roque Cavalete e faço parte da história dos 65 anos de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Estou aqui com o ex-prefeito e escritor Walter Roque Cavalete. Ele que é autor do livro Água Doce, das origens aos tempos atuais. Ele foi também prefeito aqui do município de Água Doce. Walter Cavalete, seja muito bem-vindo ao Portal Minha Água Doce. Muito obrigado aí pela entrevista, pela visita, por você vir buscar as pessoas que já atuaram no município de Água Doce. Estamos aí à disposição para conversar. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fabi Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, JS Eletrônica, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro e Loja Zancan. Eu fui prefeito nos anos de 1983 a 1988, quando Água Doce fez 25 anos de emancipação política e quando fez 30 anos eu terminei o mandato. Foi um mandato que às vezes as pessoas dizem, foi um mandato tampão de 6 anos, não. O nosso mandato, meu e do vice saudoso Luiz Bidim, foi 5 anos e 11 meses já determinados na eleição. Quem teve prorrogação de mandatos foi meu antecessor. Ele foi eleito para 4 anos com seu vice e foram prorrogados para mais 2, sendo 6 anos. Não tinha reeleição na época, então? Não tinha reeleição. Não tinha reeleição na época e eu considero muito boa, porque, para mim, respeito todas as demais opiniões, porque quando eu me dispus a concorrer ao cargo de prefeito, foi feito um plano de governo para o mandato dos quase 6 anos, mas sempre com aquela intenção de, terminado o mandato, seria aquele, no meu caso, seria aquela minha proposta de prefeito. Caso eu não tivesse sido eleito, melhor ainda, estaria desincumbido de qualquer obrigação de administração. Lógico, é uma honra ter sido prefeito, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho assim, o candidato se coloca à disposição, apresenta o seu plano. Se for eleito, ele tem a obrigação de executar o plano e de trabalhar. E se não for eleito, ele está desobrigado de se preocupar com a administração, com questões que outros podem tratar. Então foi assim que aconteceu comigo. E a gente procurou trabalhar durante esse período de 5 anos e 9 meses, viajando muito para Brasília, para Florianópolis. Eu estava com 32 anos, com bastante energia, bastante vigor e buscando recursos. Então é uma época interessante até nessa faixa etária dos 30 anos ocupar um mandato de executivo, porque a pessoa tem bastante energia. É opinião minha, respeito todas as demais, respeito as pessoas que gostam de ir mais vezes, não tenho nada contra, apenas minha opinião pessoal. Walter, naquele período, tu que começou a fazer e terminou, inclusive, a prefeitura, né? Antes da prefeitura, onde que era? A prefeitura era no espaço alugado, no pavilhão Frei Silvano, pavilhão de festas da igreja. E eu recebi o mandato de prefeito com o terreno adquirido para a construção da sede da prefeitura. Ele foi deixado pelo prefeito Bonifácio Mendes à disposição para o seu sucessor, Alvino Raites, adquirir o terreno e, de fato, Alvino Raites adquiriu o terreno. Então, estava o terreno adquirido e os projetos, as plantas para execução do prédio da prefeitura, do centro administrativo, estava pronto também. A nós coube executar, e foi executado. Foi iniciado na rua 31 de Março, que é a parte de baixo do centro administrativo, até a sua fachada de frente para a Praça João Macanhã. Iniciada a construção,
da primeira escavação, primeira pasada de concreto, até o último tijolo lá de frente para a Praça João Macanhã, entregue prontinha nos 30 anos de município de Água Doce. Outra obra importante, que é importante a gente traçar esse paradigma justamente para a gente saber como era antes e depois como ficou. O ginásio lá de esportes também foi na sua administração, leva o seu nome, né? Antes era tudo no ginásio da escola ou não tinha ginásio no município? No meu tempo, como eu falei, eu comecei a administrar com 30 anos, mas eu joguei esportes antes disso. E para a gente jogar uma partida de futebol de salão, um esporte de quadra, tinha umas quadras aí descobertas, sem iluminação, piso rústico, ou mesmo gramados por aí. Não existia, a construção do ginásio de esportes era um sonho que parecia impossível no meu tempo de esportista. E quando assumi a prefeitura, vendo outros municípios que já tinham seu ginásio, procuramos logo um terreno. Houve algumas dificuldades, algumas contrariedades para conseguir o terreno, mas finalmente sobrou um terreno que foi adquirido para a instalação de uma empresa e ela desistiu e se prestou muito bem para fazer o ginásio, o campo de futebol, onde em 1934 o Sertanejo inaugurou seu primeiro campo de futebol. E o mesmo lugar que está então hoje o estádio, nós adquirimos esse terreno para um fim, e como essa finalidade não aconteceu, não foi nós que tomamos a iniciativa de não ser utilizado o terreno, foi as pessoas interessadas desistiram. Era para ser o que lá? Ia sair uma ideia, foi adquirido para uma indústria, era para ser uma indústria, mas a indústria desistiu, começou um barraco de madeira lá, depois desmanchou e ficou livre o terreno. E aí, como nós estávamos com dificuldade de conseguir outros lugares, implantamos tudo lá, terreno, ginásio, era uma área de 25 mil metros quadrados, mais de um alqueire no perímetro urbano da cidade. É muito bom para fazer muita coisa. Daí adquirimos, foi pago e foi construído o ginásio de esportes. A questão do nome é muito importante, lógico, para mim é uma honra, mas mais importante ainda é ver o que ele se presta para a juventude, para a prática de esportes, escolinhas de esportes. Quanto jovem, quanta criança lá consegue ser melhor encaminhado. Eu cresci lá dentro, por exemplo. Você cresceu lá cresci dentro lá também. dentro. Teu pai ajudou a construir na época, depois ele orientou muitas escolas também, ele foi um professor de esportes lá. Quantos jovens se encaminharam bem na vida, possivelmente pela mão de teu pai, que daquele ginásio pôde ensiná-los, ele era muito competente para isso. E eu vejo hoje desportistas de nome nacionais e até internacional, que eles começaram nesse ginásio de esportes. Então, muito importante para mim, o mais importante é ver hoje essa juventude que teve um ganho com esse ginásio de esporte para melhor vida, para um melhor encaminhamento na vida, para a prática de esportes. E da maneira que ele vem sendo cuidado pelas administrações, ele vai durar por muitos anos aí para prestar um bem para as crianças, para a prática do esporte e da cultura em nosso município. Além de prefeito, mais recentemente tu fez o primeiro livro contando a história de Água Doce, ou parte da história dela, né? Como que surgiu essa ideia, Walter? E que fato mais curioso tu poderia estar revelando dessa história dos 65 anos que está em seu livro? Quando eu assumi a prefeitura em 1983, 25 anos, eu comecei a procurar algum registro da história de Água Doce e não havia nada. Daí eu ouvi no Reitz, ex-prefeito, ele havia trabalhado no composição dos festejos do cinquentenário de Joaçaba e aprendeu sobre as origens de Água Doce, sobre o tropeiro João Líbia, sobre as origens de Água Doce lá via Palmas. Daí ele viu a minha preocupação, ele disse, vamos fazer um histórico resumido? Vamos, então faça, pelo menos isso.
E a partir desse histórico, depois que eu terminei o mandato, que já estava de cabeça fria, porque enquanto você é prefeito, eu não tive nem tempo direito de olhar que ginásio nós havíamos conseguido fazer. Eu digo nós porque o povo de Água Doce, os funcionários da prefeitura ajudaram a fazer. Eu não pude nem avaliar direito a obra que nós havíamos feito lá, mas aí depois que eu fui prefeito, vendo outros ginásios, eu fiquei tranquilo, fiquei de alma lavada, porque nós conseguimos fazer uma obra importante. E assim, então, com relação à história do município, também eram 50 anos de Água Doce, e eu peguei daquele pequeno histórico resumido, e comecei a desenvolver os itens principais que tem aí, e comecei a pesquisar. Eu nasci em Água Doce, hoje tenho 73 anos, fui prefeito, e eu achei que eu sabia da história da Água Doce. E quando eu comecei a pesquisar, comecei a andar, fiquei 10 anos pesquisando, andando, não diretamente, mas dava umas pesquisadas, parava, continuava. Eu vi que eu sabia muito pouco da nossa história. O município o chão aguadocense começou a ser povoado em 1840, fazem quase 200 anos, pelos bandeirantes, quando aqui era a capitania de São Paulo. E aí vem muita história, há pouco está se levando mais ao conhecimento das pessoas, aquele cemitério histórico que tem lá na Fazenda Santa Belém. Lá foram sepultados os primeiros bandeirantes dos anos 1840. Eu fiquei conhecendo quando era prefeito, tinha uma foto, e hoje está se olhando as lápides através do Vitor Semansky, aí com os seus vídeos. Ele achou as lápides lá do capitão, do coronel Duca Pimpão, que foi uma figura importante no passado, e tantos outros estão lá. Então, a Casa de Pedra dos Bandeirantes de 1840, quando era prefeito, eu não conhecia. Fiquei conhecendo depois. O Francisco Bertão, que foi funcionário da CAFASC, da vacinação da aftosa, na época ele conhecia todo, e ele é daquela região também. Ele conhecia e me levou lá para conhecer essas casas. Nós temos a passagem das tropas do Paraná ao combate do Irani, do capitão João Gualberto, figura importante na história do Paraná. Passou aqui nos campos de Água Doce, de Hercilópolis, onde houve o primeiro combate que desencadeou todo o conflito do contestado. Passou sobre os campos de Água Doce, a casinha onde é que ele morou, onde é que ele pernoitou alguns dias, ou na véspera do combate do Irani. Nós temos a parte do território de Água Doce, entrou na questão das pretensões argentinas, mas a diplomacia brasileira conseguiu ganhar, e também Água Doce ficou uma parte, não muito grande, mas uma parte significativa do município, a margem direita do rio Chapecó. Com o ganho da questão da Argentina, Água Doce também tem parte desse terreno que foi ganho da questão da Argentina. Tem a passagem do profeta João Maria pelos campos. Ainda hoje os devotos param em Hercilópolis, lá nas águas abençoadas, simbolizadas na igreja de Hercilópolis, instaladas pelo ex-vereador, o saudoso João Maria de Matos. E assim temos muita história, são 200 anos de história, e eu fui descobrindo, fui vendo e pesquisando, e consegui reunir muitas histórias. E a questão do João Líbia parecia que era um conto fantasioso, construído só na mente das pessoas, e na realidade encontrei pessoas que conheceram o João Líbia. Achei que não ia encontrar, encontrei pessoas que conheceram, mas ele terminou seus dias lá no Asilo de Palmas. Fomos até lá ver, achamos uma foto na parede com as características dele. Como fazia muito tempo, não havia registro, e asilo eles não fazem registro, né? Então a pessoa disse, essa pessoa, João Líbia, era mais ou menos da idade do tropeiro Horácio, alto, afrodescendente, só um pouco mais magro. Então, com essas características, nós identificamos numa foto lá na parede do asilo a possível figura do João Líbia, que foi o tropeiro protagonista do nome de Água Doce, com a queda do açúcar no rio. Onde que foi essa queda, Walter? Uns dizem que foi numa ponte, outros dizem que foi na outra, mas na verdade não foi nas pontes, né?
Tá tudo escrito aqui no livro. Uhum. Então é assim, os tropeiros, a partir da abertura da linha do telégrafo de 1914, depois, daí por ela o Exército Brasileiro, com ela o Exército Brasileiro conseguiu encerrar o conflito do Contestado, eles passaram a descer de Ercilhópolis a Marcelino Ramos. Os tropeiros eram afrodescendentes, descendentes de escravos, pessoas de muita confiança, pessoas de crédito. Com eles não precisava escrito, era só o dito. O dito valia muito mais do que o escrito e eram de muito prestígio, muita confiança. Então eles desciam por aí e buscar mantimentos que não eram produzidos nas fazendas. E na volta, quando os povoadores da margem esquerda do rio Água Doce começaram a se colocar, eles começaram a visitá-los. A linha do telégrafo passava lá no Macacão Pé de Telhas. E eles começaram do Macaquinho passar para a margem esquerda do rio Água Doce e visitar os primeiros povoadores. E numa dessas eles paravam abaixo da ponte do Paiol de Telhas, naquele chato onde que é a madeireira do Preto Madeiras. Os tropeiros eles viajavam cedinho, ao meio-dia para a tarde eles acampavam na beira do rio, descansavam, ou um lugar onde fosse permitido soltar os animais, de preferência à beira do rio, de arroios, para ficar meio cercado a tropa. E eles pararam aí nesse lugar, à noite choveu, encheu o rio, e no outro dia o João Lívides, que era um homem muito decidido, resolveu atravessar assim mesmo. Atravessou o rio, uma das mulas rodou com a carga de açúcar, e ali os tropeiros começaram a dizer, lá no Passa Água Doce. Era comum entre eles, pediam, onde é que vocês vão acampar? Lá no Passa Água Doce. Eles diziam que lá passava Água Doce, é um dizer deles. Daí foi ficando Passo do Água Doce, depois Rio Água Doce, e depois cidade, povoado de Água Doce. Eu fico muito satisfeito de poder colaborar, não só com 65 anos de Água Doce, mas com tudo o que é possível, com todos os prefeitos também, que eu desejo a eles, certamente eles fizeram tudo o que fosse possível, as próximas administrações, e fico muito feliz então em fazer essa entrevista no mês de julho, mês do aniversário do município, com o jornalista Júlio. Este foi apenas o primeiro de muitos episódios que verão por aí diariamente, dessa série cultural e histórica de Água Doce. Minha Água Doce, 8 anos, contando a história de Água Doce e região.